A lição da noite de hoje, pensa um pouco. Caramba, pensa um pouco. Me lembrou uma situação minha que eu vou contar para vocês depois, que até para mim foi até um pouco engraçada, né? Aonde a gente se toca, quando a gente cai em si para determinadas situações, e eu vou contar para vocês depois. Mas a verdade, o estudo de hoje, ele fala sobre uma reflexão que a gente tem que fazer, né, em relação ao que a gente reclama da vida, ao que a gente, às vezes, injustamente, né, se acha, né, injustiçado, ou ao nosso dia a dia, né? A gente está vivendo momentos muito difíceis e eu reconheço isso, mas eu acho que a gente reclama um pouco demais, né? Mais da conta. Eu fico pensando assim, gente, se tá muito calor, a gente começa, ai, porque esse calor, ai, porque esse calor, ai, porque esse calor. Se começa a chover, ai, porque essa chuva, ai, muito chato o tempo com chuva, ai, é muito chato. Nós viramos aquele resmungão, né, que nunca está satisfeito com a natureza, né? Nunca está satisfeito com o que está vindo e não está conseguindo aproveitar, né, aquilo que a gente recebe de benemesse. Então vamos pensar um pouco sobre o que Emmanuel traz para a gente hoje. Já que ele pede a gente para pensar um pouco, vamos ver o que ele traz para a gente. As obras que eu faço em nome do Pai, essas testificam de mim. Jesus, João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prendem, nominalmente exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido na infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus nesse particular reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes a dificuldade e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos. Comeu o duro pão dos pescadores humildes. E terminou a sua tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situação de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Então vamos lá. Essa mensagem é uma mensagem de reflexão, né, para a gente repensar um pouco, mas ela me lembrou um momento da minha vida. Aliás, ela me lembrou dois momentos. Um deles, a gente, quando a Yasmin era pequenininha, ela fazia evangelização, né, e logo depois que ela ficou um pouquinho mais velha, ela começou a questionar se ia para evangelização, se não ia. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Por quê? Porque eu levava ela todo sábado na evangelização, obrigava ela a ir, ficava ali um pouquinho e tal, mas eu comecei a trabalhar muito e comecei a me afastar das tarefas. E chegou um momento, o Hernani também estava viajando muito, estava trabalhando muito, e aí, mas a gente levava ela na evangelização, fazia as orações em casa, mas a gente mesmo estava afastado.
Aí um belo dia, ela falou assim, eu não sei mais se eu quero ser espírita, não. Não sei mais, não quero mais. Aí eu falei assim, olha, eu não vou te obrigar a ser espírita, ela já estava maiorzinha, assim, com uns 10 anos, mas você vai ter que ter uma religião, porque aqui em casa a gente tem religião, a energia da casa depende disso, a energia do planeta depende disso, mas você pode explorar outras coisas e se você quiser, a sua avó é evangélica, você vai com a sua avó na escola lá dominical, né, e avalie se você gosta, né, porque ela estava não querendo ir e estava desafiando a gente, né. Aí ela, então tá bom, tá ótimo, ela foi. Aí, no primeiro domingo que ela foi com a avó, a doutrinadora, professora, não sei como chama, falou assim, eu queria, do nada, parece assim, ou que Deus, né, ele sabe, né, como fazer as coisas. Do nada, no início de tudo, antes de começar a aula, ela nem sabia que Yasmin era de família espírita, ela era neta da Marília que chegou ali para assistir. Eu queria deixar bem claro uma coisa, a reencarnação não existe, a gente só vive uma vez. Ela começou assim, a reunião. E aí a Yasmin levantou a mão, ela tinha um conhecimento profundo da doutrina espírita e ela começou a discutir com a professora, né, falando assim, você acha justo que bebês tenham um câncer no cérebro? Ela começou a fazer outras perguntas e a mulher não sabia responder, né, a professora não sabia responder, é porque Deus quer, e ela, não, mas eu acredito em Deus dessa forma. Resumo da ópera, né, a professora chamou minha mãe e pediu para não levar mais a Yasmin, ela estava tumultuando a turma, porque ela tinha um profundo conhecimento da doutrina, mas também do cristianismo, porque ela já estudava aquilo há muito tempo, desde os 6 anos de idade. Aí ela voltou, né, falando assim, não, eu sou espírita, eu sei que eu sou espírita, mas sabe por que eu não estava querendo ir? Porque vocês não dão exemplo, vocês também não vão, só quem vai ao centro espírita nessa casa agora sou eu. E aí naquele momento caiu a ficha, né, realmente, ela estava sentindo que não estava tendo a contrapartida na gente, porque a gente sempre trabalhou muito na doutrina espírita e a gente estava um pouco afastado, fazendo o que podia, mas o que podia não era suficiente para ela. Então naquele momento eu percebi, né, o quanto a gente se espelha, né, o quanto a gente se espelha em quem está à volta e principalmente nos pais, né, então nós somos espelhos para os nossos filhos. Dito isso, vamos pensar, nós somos espelhos para os nossos filhos e nós precisamos fazer de espelho quem? O nosso mestre, Jesus. Então, outro episódio que eu lembrei foi um episódio que tá travando, Valéria? Tá ruim? Aqui para mim parece que tá bom, engraçado, né? Alguém mais está achando travando? Bom, qualquer coisa a gente sai daqui e vai pro celular. Vamos ver se melhora, né? Uma outra coisa que eu lembrei, eu estava vivendo um momento da minha vida que eu ficava assim, caramba, eu não saio do Centro Espírita e toda hora tem uma obsessão, toda hora tem uma perturbação, toda hora muitos acontecimentos de cunho espiritual envolvendo, isso já tem muitos anos. E eu comecei a ficar assim, caramba, não é possível, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não é possível, a gente vai na segunda, vai na terça, vai na quarta, vai na quinta, final de semana a gente ia para o Centro Espírita. E toda hora tinha uma obsessão, uma perturbação, uma perseguição, e eu falei assim, caramba, o que está acontecendo? E aí, numa dessas, né, num desses rompantes, eu falei assim, eu quero uma explicação, eu quero uma resposta da Bíblia. Eu assim, né, no auge da minha arrogância, né, digamos assim. Quando eu abri a Bíblia nas tentações do Cristo. E aí eu morri de vergonha, porque eu falei, entendi. Se até o Cristo sofreu tentações, o que a Íris na fila do pão acha que é para não ter perturbações, né, para não ter obsessões, para não ter perturbações. Então, essa passagem de Emmanuel é muito interessante porque ela vem falar dos nossos conflitos entre tudo aquilo que a gente acha importante fazer, entre os nossos dogmas,
entre os dogmas da nossa vida material, da nossa vida familiar. Eu acho, final de semana, eu aproveitei e fui para Visconde de Mauá. E aí eu estava numa pousada, né, e o dono da pousada era um mineirinho, e a esposa dele era lá de Mauá mesmo, assim, duas pessoas muito fofas, muito acolhedoras, né, querida. Aí eles estavam falando, eles tinham uma filha linda e tal, e ela queria casar. E ele falou, não, vamos ali no cartório fazer uma união estável, que palhaçada isso, a gente está 20 anos juntos. E aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu até entendo, né, que você tá junto e que isso é para você é suficiente, que você já se sente casados, para você é tudo, mas para ela não é, e se para ela não é, por que não fazer isso? Ele, é besteira para ela, é besteira para ela. Aí eu olhei para a filha dele que passou e falei assim, olha só, o que você acha que é besteira, você ensina para sua filha que é besteira. Então, sabe aquele sonho que você tem de levar ela no altar? Provavelmente você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque ela não vai dar valor a isso. Ela não vai procurar um homem que faça isso por ela. Ela vai olhar, né? Quando alguém passar aí e falar, vamos morar junto, porque casar é besteira, ela vai achar que tá tudo bem, porque foi isso que o pai dela fez com a mãe dela. Aí ele parou, olhou pra mim, não, isso não vai acontecer não. Eu falei assim, pois é. Você precisa passar para ela valores, ela precisa entender, ver na relação de vocês aquilo que é importante. Então, alguns rituais de passagem que a gente tem, eles não são importantes para Deus, eles não são importantes para a evolução, eles são importantes para que a gente possa, né? Primeiro, eu acho que sempre agradar o outro. Não importa se para você não é importante, mas se para a pessoa que você ama é importante, por que não fazer, né? Segundo, para que você possa criar alguns valores de família, de estrutura. Só que o que Emmanuel diz não faça desses valores, dessas ordenações humanas o mais importante da sua evolução. Por quê? Porque não adianta você fazer um casamento lindíssimo e não ter amor, não ter respeito dentro de casa. Não é isso? Então não adianta você dar valor ao verbo, né? E não dar valor à essência, ao espírito. Então ele começa a trazer pra gente, olha, você não vai ser, quando chegar no plano espiritual, na verdadeira vida, as coisas que você fez, né, o doutorado que você se formou, é importante talvez para você conseguir uma boa colocação. Hoje mesmo estava conversando com duas amigas da minha idade, uma está fazendo mestrado, a outra disse que vai fazer. Eu falei assim, gente, eu quero fazer também, que eu queria ficar uma velhinha dando aula, porque eu acho que professor é a única profissão que você fica velho, e as pessoas não acham que você está velho para fazer aquilo, acham que você está mais experiente. Então é uma profissão boa para dar na velhice, né? E aí elas riram e falaram assim, a gente está pensando a mesma coisa, a gente quando aposentar vai dar aula, porque a gente tem muita experiência, uma é dentista, né? E a outra é especialista em marketing, as duas têm muita experiência. Eu falei assim, e é bom que você tenha um professor que teve muita experiência, né? Então a gente estava falando sobre isso. Então algumas coisas são importantes para desenvolver a nossa habilidade, o nosso convívio social, mas não vai ser ele que. Não são essas questões que vão nos definir. O que vai nos definir é a obra que a gente deixa. Então, se você é um ótimo professor, mas se você não ajudou ninguém, né? Se você é um ótimo professor, porque faz aquela prova difícil, todo mundo tem que estudar horrores para passar, mas você nunca ajudou uma pessoa que tinha muita dificuldade a se formar, essa obra você não leva. Então, o que você leva? Você leva o resultado das obras do bem. Você leva o resultado das obras de Deus. E aí, o que ele fala, e mais importante de tudo, não vai ser sem sacrifício. E você sempre tem que dizer, né? Sempre tem que dar ao Pai o mérito daquela obra do bem. Então Deus me permitiu que eu ajudasse fulano, Deus me permitiu que eu conseguisse, né, socorrer aquela família, Deus me permitiu que eu conseguisse ajudar daquela forma ou de outra forma qualquer, sempre entendendo que Deus coloca no nosso caminho as pessoas necessárias para nossa evolução, não para a evolução delas.
Muitas vezes eu pensei na minha vida que algumas pessoas cruzavam o meu caminho para eu ajudá-las, porque era importante para a evolução delas estar perto de mim por algum motivo, ou porque eu tinha alguma coisa para falar, ou porque eu era espírita e eu podia ajudar. Só que no fundo demorou para eu entender. Mas hoje eu entendo que essas pessoas não são colocadas no meu caminho para a evolução delas, elas são colocadas no meu caminho para a minha evolução, para ver o quanto eu vou cumprir com a minha jornada, com a minha tarefa, o quanto eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi na teoria, o quanto eu vou conseguir me dedicar ao outro sem achar que eu já faço coisa demais, ou que eu trabalho demais, ou sem paciência, o quanto eu vou abrir mão, né, do meu tempo, do meu trabalho, do meu lazer pelo outro. Então, é para minha evolução, não é para a evolução dela, porque para a evolução dela, Deus, ele pode fazer a qualquer momento 1 milhão de coisas. Se ele escolheu você, se ele escolheu a mim, é para você, é para mim. Porque normalmente, se eu não fizer, alguém vai fazer. Quando Deus resolve que aquela pessoa vai ser socorrida, que aquela pessoa vai receber a intuição, ela recebe de várias formas, não precisa ser de mim. Se recebeu de mim, seja o dinheiro, seja o conselho, seja o carinho, seja a oração, seja lá o que for, né? Ele me permitiu fazer parte desse trabalho. E me permitir fazer parte desse trabalho é para minha evolução. É para que eu possa amar, para que eu possa cobrir com amor a minha multidão de pecados, que é uma multidão, né? Então a gente vem com muitos erros do passado e a gente vem com muita oportunidade de servir. Então quando a gente consegue entender isso, olha, tem uma história que é muito triste até. Tinha um dirigente, ele era muito dedicado no centro espírita, ele tinha uma vizinha que várias vezes ela ficava, eu tô muito mal, eu tô assim, eu tô assado, e ele falava, vamos lá no centro, ele chamava ela, aí ela pedia, não, vem aqui me dar um passe, aí ele ia lá, dava um passe nela, ela melhorava, e ela ficava sempre nesse frisson de que não melhora, não ata nem desata, não queria ir no centro, não queria ir lá, queria só que ele fosse na casa dela, e aí tomava um passe e melhorava. Aí um dia ele chegou do centro espírita, de uma reunião de tarde no sábado, e ele estava super cansado, e ela ligou para ele, e ele falou assim, puxa, olha, agora não vai dar, mais tarde eu passo aí, agora não vai dar. E ele falou assim, eu vou lá tantas vezes, ela não melhora, ela não faz o que tem que fazer, ela não lê os livros, ela não vai no centro espírita, eu tô super cansado, vou dar uma dormidinha. E aí ele foi dormir. Ele dormiu, e quando ele acordou, dormiu 1 hora, 1 e pouquinho, quando ele acordou com sirenes no prédio. Tinham chamado a ambulância, ela tinha suicidado. E ele ficou desesperado, porque ela ligou para ele podia ter ido lá, e assim, ele não foi porque ele não quis. Porque ele achou que ela não vai melhorar mesmo, ela não melhora mesmo, já fui lá 1 milhão de vezes. Ele não estava cansado o suficiente, ele estava sem paciência. E aí eu pergunto a vocês, podia ter sido eu, podia ter sido qualquer um de vocês, né? Então, nesse momento, é claro que ele não é responsável pelo suicídio dela, né? A responsabilidade é dela, da obsessão, enfim, do que estava envolvido, mas não dele. Mas Deus deu a ele uma oportunidade de dar um salto na evolução. Não que ele tenha retroagido, mas deu uma oportunidade de dar um salto, porque você salvar uma pessoa do suicídio é você trabalhar para a Mãe Santíssima. E ele perdeu ali uma oportunidade enorme de dar um salto na evolução e salvar aquela irmã. Talvez não salvasse naquele dia, não salvasse no dia seguinte, a gente nunca sabe, nem é para ele se culpar em relação a isso, né? Mas cada oportunidade que a gente atende de servir é uma oportunidade de um salto na evolução. E a gente às vezes acha que porque faz muito, porque trabalha muito, porque faz muito bem, a gente devia ser melhor recompensado. E aí ele fala, pensa um pouco, olha tudo que Jesus passou. Se fosse para a gente ter facilidades, né? Jesus não prometeu facilidade para ninguém. Tem irmãos que dizem assim, eu vou sair desse centro espírita, vou sair dessa igreja porque eu não estou sentindo a bênção. Que bênção que ele quer sentir? A bênção é você melhorar como pessoa. A bênção é você se auto-iluminar. A bênção é você sentir a mudança na sua vida
sentir a mudança que Jesus faz nas nossas vidas, né? Essa é a bênção. Agora, se a gente não faz isso, a gente quer o quê? De fora para dentro? De fora para dentro não tem. Tá travado? Tá travando, Márcia? Caramba, para mim aqui parece que tá perfeito. Que coisa, né? Deve ser a internet, mas aqui nem me parece que tá ruim. Mas a gente está no finalzinho também. Eu vou só para você, não, Cris? Ai, que bom. Eu acho que então deve ser a internet da Márcia, né? Porque para mim parece que tá muito bom, assim, não consigo, que às vezes trava para mim, né? E aí eu vejo que tá travando para vocês. Mas aqui não. Então, essa de qualquer maneira vai estar gravado lá, né? E aí a gente pode ver depois. Então, quando a gente pensa, né, nessas questões, Jesus, ele podia, por exemplo, eu sou filho de Deus, eu vou dizer aqui o que você tem que fazer, né, e viva você e lide com isso. Não, ele veio, ele encarnou filho de carpinteiro, passou por todas as dificuldades na infância, né, passou por todas as dificuldades na fase adulta. Quando começou o ministério dele, gente, Jesus começou o ministério com 30 anos. 30 anos. Não era um jovenzinho de 15, 20. Ele se preparou para esse ministério. Um ministério que duraria 3 anos. Qual é o profeta que vocês conhecem que só teve 3 anos de ministério e conseguiu ter a extensão, né, no mundo que Jesus? Nenhum. Jesus dividiu o mundo dele. E antes dele e depois dele. Em 3 anos de ministério, numa época sem influencer digital, sem internet, sem nada, sem televisão, sem telefone. Então, ele passou por tudo aquilo, ele passou pela humilhação, ele passou pela traição, ele passou pela dor física, né, porque ele sofreu, e não abriu mão em nenhum momento de nos ensinar, de nos ajudar, de nos socorrer. Então, todas as vezes que a gente pensa, né, que a gente faz demais e que não está recebendo o suficiente, Emmanuel fala, pensa um pouco, lembra do Mestre Jesus. Olha tudo que ele fez para a gente, olha tudo que ele nos entregou, né? E olha o quanto ele abriu mão e o quanto ele se sacrificou para isso. Os espíritos dizem que o maior sacrifício de Jesus não foi nada do que ele sofreu encarnado. Foi ele diminuir a sua luz, né, perispiritual para encarnar num corpo tão embrutecido. Era como se você pegasse uma pomba e jogasse ela no fundo de um lodo e ela não conseguisse voar, né, preso num lamaçal, no lodo. Então, por isso que ele tinha uma dificuldade muito grande de estar encarnado. A Bíblia fala de suores de sangue. Jesus ia desencarnar. Já não dava mais para ele ficar preso nesse corpo. Mas a gente só marca mesmo a paixão, né? A cruz, a crucificação, né? As chibatas, porque é isso que nos marca. Porque a gente não tem noção do que é um espírito iluminado encarnar num corpo tão embrutecido. Mas a gente pode, apesar disso tudo, a gente pode entender, né, o quanto Jesus se sacrificou por cada um de nós e sem pedir nada em troca, apenas que amássemos uns aos outros. Então é essa reflexão que a gente tem que ficar na noite de hoje, aproveitar as oportunidades de servir, não amargar a culpa quando não serviu, porque Jesus te deu uma oportunidade de evolução, de salto, né? Então, a escolha é sua, mas virão outras oportunidades. Sempre virá outras oportunidades. Então, vamos rodar aqui para ver o que tem. Valéria, meu Deus, como ele deve ter ficado ruim, mas deixou passar a sua colaboração. Seria para a sua evolução, exatamente. Mas, talvez, às vezes, isso serve, né, para que ele nunca mais deixe passar nenhuma, né? Às vezes a gente deixa passar várias porque não foi um choque tão grande e somando tudo a gente acaba, né, não evoluindo quase nada. Com certeza esse irmão aprendeu essa lição e deve ter mudado muito, né? Márcia, ando dormindo pouco, toda hora acordo. Esta noite eu vi uma voz de mulher no meu ouvido. Acordei logo pensando que a TV estava ligada. Olhei e a TV estava desligada.
Márcia, vamos fazer oração, vamos botar na irradiação. Mas olha só, eu não sei se você tem fone de ouvido. Coloca um fone de ouvido com música espírita, com palestra do Divaldo. Tenta dormir se conectando com o seu mentor. Tenta dormir se conectando com o seu mentor, porque é muito importante que a gente faça uma preparação muito, muito legal para que a gente possa entender ou ser direcionado para o melhor lugar no desdobramento noturno. Mas eu vou fazer radiação sim, vou colocar quarta-feira, tá? Aí você lembra que quarta-feira é um dia de ficar em paz, é um dia de evitar a briga. Aí alguém fala assim, você fala, bota meu nome na radiação e fala para não brigar na quarta-feira, mas não fala para ninguém me perturbar. Eu falei, é você que tem que evitar. É você que tem que pensar assim, olha, eu vou perder muito se eu baixar minha vibração, então eu vou botar no modo on e vou passar a quarta-feira em sintonia com o Pai. E nada vai tirar a minha paz. Se você conseguir fazer isso, pelo menos às quartas-feiras, já vai dar um salto. Não vai precisar nem da irradiação. Mas com certeza a irradiação vai chegar muito, muito, muito mais poderosa até a sua casa, até a sua energia, a sua áurea. Com certeza vai. Cris, temos muito que aprender, estamos no jardim de infância, é verdade. Muito, muito, muito que aprender. Mas a boa notícia é que a gente está caminhando, a gente está junto aqui, a gente está, né, no lugar certo, fazendo as coisas certas e se esforçando. Deus, Ele vê muito o nosso esforço, a nossa autoiluminação. Ele é aquele professor que você não sabia, não acertou nenhuma questão, mas você desenvolveu. Eu lembro que eu tinha uma mania quando era prova discursiva, matemática, então eu botava sempre a fórmula ali em cima, porque eu falei assim, poxa, só dele saber que eu botei a fórmula, ele já pode me dar aí um zero alguma coisa, 0,1, 0,2, né? E aí se eu errei na conta, pelo menos ele vai avaliar, né? Vai dar puxa vida, ele está se esforçando. Então, Deus, ele dá muitos pontos para a gente pelo esforço. Rezar antes de dormir, sim, claro, sempre, mas se você for dormir com a palestrinha, dormir com a canção prece, às vezes você consegue se conectar melhor, Márcia. Tenta. E, de repente, tem uma coisa chamada melatonina. A melatonina é um sedativo natural, né? Não é tarja preta, não. É porque você libera pela pineal a melatonina à noite. Às vezes, quem tem mediunidade tem dificuldade de liberar a melatonina, né? Fica com os canais abertos. Então, às vezes, tomar uma melatoninazinha para dar uma sedada na pineal, para a gente poder diminuir um pouquinho esse canal aberto, né, que a gente às vezes atrai, né, os irmãos mais sofredores, ou os irmãos precisando de ajuda. Uma vez eu tenho um livro, eu acho que é Martírio do Suicida, se não me engano, e ele fala assim, pensa que você está na escuridão, no lodo, no frio, há muitos anos, e você viu uma luz. O que você não daria para se aproximar daquela luz? Essa luz, médium. Essa luz é você, médiums. É você. E quando um espírito em sofrimento vê essa luz, não é por mal que ele tenta se aproximar de você, é por desespero. E ele falava isso do Vale dos Suicidas, né? Que às vezes nós somos como uma esponja. Então, às vezes você tem uma mediunidade e ela não é trabalhada, não é desenvolvida, ou a gente não consegue, né, educar essa mediunidade, mas você é essa luz. E esse espírito, ele pode estar em muito desespero. E ao ver essa luz, ele é atraído para essa luz. Então, às vezes, muitas vezes eu tive muitas crises de enxaqueca, passei muito mal, e eu sabia que era mediunidade. E aí o que eu trazia no meu coração, e até hoje eu trago, se eu estiver socorrendo alguém, que valha 2, 3, 4, 5, um dia inteiro da minha vida para acabar com o sofrimento, talvez de 200 anos de um espírito, não tem importância. Então, às vezes a mediunidade pode ser muito dolorosa. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre como isso funciona,
sem dogma, sem a fantasia, porque às vezes as pessoas dizem, é médio, tudo maravilhoso, o médium não sofre. Então lê Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, e vai ver o que é a mediunidade. Mediunidade não é fácil, não. É difícil. Mas é uma oportunidade de servir, de socorrer, de amar, de abençoar, para poucos. Porque muitos recebem a mediunidade, mas poucos conseguem exercê-la, né, com tanta dedicação. Agora está travando, estou sentindo ele meio paradinho aqui. Vamos fazer a nossa oração. Quem não pegou a aguinha vai pegar, que a gente está indo para a oração. Vamos pedir a Jesus aqui para segurar a internet, para a gente poder fazer a oração. Amado Mestre Jesus, muito obrigado. Obrigado por estarmos reunidos em Teu nome, buscando o Teu lenitivo para as nossas dores. Te peço, Jesus, que visite a casa de cada um que está nos assistindo nesse momento, iluminando as suas mentes, os seus corações, pacificando e equilibrando os seus centros de força, os seus chakras, que eles possam receber essa luz, essa paz. Rogamos a Ti por seus familiares, por seus animais, por seus amigos, por seus vizinhos. Rogamos, Mestre Jesus, por aqueles que não estão aqui e que não Te compreendem, por aqueles que estão sofrendo a violência, seja ela doméstica, seja ela da guerra, seja ela do tráfico, seja ela urbana. Rogamos a Ti por aqueles que sofrem nos hospitais. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, por aqueles que sofrem pela dor de ter perdido um ente querido, aqueles que sofrem pela angústia do arrependimento, do remorso, aqueles que sofrem a obsessão, a perturbação, a fascinação, aqueles que ainda não entenderam que não importa o quanto difícil esteja essa vida, é muito melhor continuar a sua jornada até a hora que Jesus mandar a gente voltar, e que suicídio só vai piorar a nossa situação. Então rogamos a Ti, Jesus, que ilumine a todos nós, com o Teu amor, com a Tua bondade, pacificando os nossos corações, mantendo os nossos corações em paz durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo enorme no coração de vocês.